Opa, pessoal, tudo bem? A quem vos fala aqui é o Fábio Hasselman de Joinville. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o que é isso. É um sistema de reposição de água doce para aquário marinho. Então, você que está montando um aquário marinho, é extremamente importante você realmente ter esse sistema funcionando certinho para que não tenha problemas. Então, para você não fazer um sisteminha aqui de reposição de água doce, o que é importante? E o que eu usei aqui para fazer? Essencialmente eu tenho uma contactora, tenho um filtro aqui, apenas um filtro supressor de ruído e um relé temporizador para justamente ter problemas de evitar que tenha algum modo de falha de que de repente o meu sensor fica ligado continuamente e o meu aquário venha transbordar. E, obviamente, aqui o meu relézinho, o meu sensor aqui de nível horizontal. Então, o que você vai precisar? Aqui, onde que eu está ligado aqui a energia. Ele vem aqui simplesmente, é uma borneira, então eu tenho aqui o line e um neutro de cada lado. Simplesmente eu fiz um jumper, então essas duas borneiras de cá é o line e essas duas borneiras de cá é o neutro. Então, pegando aqui o line aqui, eu estou trazendo direto para a alimentação aqui, um L1 da minha contactora. E o neutro eu estou trazendo para a segunda, né, entrada aqui da minha contactora. Pensando em esquema elétrico, para ficar mais fácil, o que acontece? Aqui é a minha contactora, todas as conexões, um L1, 3L2 e assim por diante. A minha bobina, que está do pino A1 e A2. A minha entrada da rede elétrica, vindo direto para cá. E o que acontece? Eu faço uma derivação e coloco aqui na minha boia de nível. E minha boia de nível fica direto ligado em uma das bobinas. A outro pino da bobina, que é o A1, fica ligado direto na extremidade da minha entrada da rede. Então, tá aqui, que é justamente esse fiozinho aqui, o jumper. Então, minha bobina tá aqui, ligando aqui, e a outra extremidade dela vem para esse fiozinho fino aqui, que nada mais é que passa por aqui e tá aqui o meu sensor de nível. E o retorno dele volta e vem para cá, que é uma das vias. Que aqui, vendo pelo esquema elétrico, eu estou ligando ele nesse ponto aqui. Então, essa essencialmente é uma ligação. O que acontece? Quando a boia de nível ela fechar o circuito, eu estou mandando o sinal da rede elétrica aqui, 127 ou 220, diretamente na bobina, energizando ela. Na hora que eu faço isso, automaticamente eu estou atracando os dois sinais aqui, essas duas chaves, porque essa daqui é 5RL3 e essa outra aqui eu não vou usar, estou usando apenas essas duas. Quando ela for energizada, a boia atracou, ela vai fechar a contactora. Então, vindo aqui direto para o caso, eu simplesmente seleciono ela aqui e atracou. Né? No meu caso aqui, eu não estou usando uma boia, estou usando uma luminária aqui, né? Então, acontece apenas uma luminária de aquário, deixei ela aqui simplesmente para simular apenas alguma carga, né? Então, alimentação, sistema, minha boia de nível e aqui a boia está alta. Quer dizer que meu aquário está cheio. Quando ela começar a baixar o nível, a boia vai reduzir. Quando ela reduzir, vai acionar aqui minha carga. Agora, deixa eu explicar o que é esse relé temporizador. O que acontece? Aqui na saída dela, ela poderia estar ligando direto à bomba. E nada mais. Esse é um sistema que você poderia fazer simplesmente pegando a saída aqui e ligando direto à bomba. Mas eu optei para colocar um relé temporizador aqui. E o que esse relé temporizador faz? A partir do momento que eu recebo a alimentação aqui, ele vai imediatamente, como eu tenho um jumper aqui, alimentar a minha bobina principal do relé, né? E que por sua vez está ligado no A2. E esse A2 está ligado aqui. Ou seja, liberou tensão aqui, ele vai imediatamente alimentar a minha bobina interna aqui do meu relé. Então, como ele é um relé temporizador, esse tempo que ele vai ficar ligado é o tempo que eu selecionei aqui. No meu caso aqui, eu estou usando o modelinho da Clip, um CLE 2R, porque ele tem dois canais. Então, esse primeiro ajuste de cima é o percentual do tempo, né? Vamos considerar de 0 a 10%, de 0 a 100%, de 1 a 10. E aqui é a minha margem de tempo, ou seja, 0,1, 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto e vai até 100 horas. Então, se eu estou selecionado em 10 segundos e aqui eu estou em 8,
Se fosse 100, seria exatamente como se fosse 100% de 10 segundos. Mas como ele está em 8 e ele está na seleção de 10, isso quer dizer o quê? Que eu vou usar 8 segundos. Porque de uma escala de 1 a 10 para 10 segundos, eu estou usando apenas 8. Pode parecer meio complicado, mas considera que isso aqui é uma referência para cada escala dessas. Da mesma forma, se por exemplo, se eu estivesse deixando 10 horas, 8 de 10 horas seria 80 horas, né? E nesse caso, eu acabei optando por um relé que ele tem o pulso, né, na partida ou retado. Então, ele tem ou pulso ou retado. Qual a diferença entre eles? No meu caso, ele está como pulso, porque assim que ele receber a alimentação, ele vai começar a contar o tempo. Então, nesse caso, está 10 segundos, está 8. Então, ele está configurado em 8 segundos com pulso, né, na energização. Então, assim que ele receber o pulso, assim que o relé for atracado, ele vai ficar ligado e depois de 8 segundos ele vai parar. Por que isso? Porque o que acontece? Esse tempo, lógico, eu vou calcular de acordo com a vazão da minha bomba e tudo mais, para evitar um seguinte modo de falha. Imagine que eu estou com o meu sistema funcionando e de repente a minha bomba travou, né? Ela travou e não detectou. Ele vai encher a água até o aquário, possivelmente, talvez até transbordar. E é um modo de falha que não é agradável e ele pode alterar a salinidade. Então isso não é legal. Então por esse motivo que eu quero que ele faça pequenos shots, pequenos enchimentos de água ali no aquário sem ter grandes variações. Então você deve calcular o tempo que leva mais ou menos para encher, o tanto ali, e depois coloca um tempo adicional. Pode ser que seja 8 segundos, igual eu fiz, pode ser que seja 30 segundos, 1 minuto. Ok, o importante é não esvaziar o teu reservatório. Então assim, ó, vamos ver aqui como é que ele está funcionando. Simplesmente ele está aqui como cheio. Quando realmente o nível da água baixar, ele vai reduzir aqui e acionou. Acionou aqui, está começando a contar o tempo, né? Assim que ele terminar a contagem do tempo, ele vai desligar. Desligou depois dos 8 segundos. Então, o que acontece? O que ele está fazendo justamente é isso. Ele liga e dá esse tempo. Obviamente, eu posso ajustar o tempo do jeito que eu quiser. Mas a vantagem disso daqui é realmente se essa bobina vir a travar por sujeira, calcificação e outros problemas que ela venha acontecer aqui dentro. Para não ter o risco de ela ficar ligada direto e acabar, de repente, até transbordando meu aquário. Claro que depende do nível, né, do seu reservatório de água doce. Ou, de repente, a bobina funcionar seco, né? Então, é só ajustar isso bem. Então, eu acho que é uma questão que é um adicional que você coloca, mas ele realmente oferece segurança nesse aspecto. E aqui na saída dele, direto. Aí, o que acontece? Como eles são dois canais, então aqui, né, 2 canais, quer dizer que eles têm dois relés. Simplesmente está codificado o pino 15 e o 25, que são as entradas deles, e está vindo direto aqui, né, o canal 16 e o segundo canal 26, mas como esse é o contato normalmente fechado, eu não vou usar. Eu quero o contato que ele vai estar acionando. Então eu uso os respectivos, né, pinos aqui, 18, né, e o outro aqui eu vou usar o pino 28 aqui dele. Então, minha bomba, a minha carga, ela vai ligar, né, no pino 28 e no pino 18. Nesse caso, o que acontece? Eu estou protegendo os dois sinais. Então, como minha contactora está fechada e está contando os dois sinais, é uma questão de segurança. Eu não fico com um line possivelmente energizado na bomba. Então, fazendo a ligação dessa forma, você isola tanto linha quanto neutro do teu circuito, para não ter nenhum risco de choque elétrico, nada do gênero. Então, eu acho uma questão de segurança investir num relézinho de 2 relés. Aí você fecha tanto linha quanto neutro. É uma vantagem, né? E o que acontece, o que o pessoal me pode perguntar, mas o que é esse relézinho, o que é esse carinha aqui, o que ele faz? Ele essencialmente é um filtro supressor de ruído. É um modelinho da Ecos, que eu acabei comprando pelo Mercado Livre, mas nada mais é do que um resistor de mais potência, de 2K2 por 2 watts, em série com um capacitor, possivelmente de poliéster cerâmico, né, de 0,1 micro por 400 volts. Simplesmente ele faz com que não dê aquele pico, né, quando a bobina é magnetizada e desmagnetizada. Isso acaba aumentando a vida útil da bobina e também realmente você não tem aquele pico mais forte nos contatos.
Mas assim, ele acaba mais aumentando a vida útil da bobina como um todo, né? Então é um filtro supressor de ruído que acaba ajudando, né? Então, cara, filtro de ruído acaba sempre sendo bem-vindo, então. Então é isso. É um circuito razoavelmente simples, não é muito complicado, você consegue fazer. Se você optar em não investir nesse relé temporizador, você pode ligar a tua bomba direto aqui. Mas toma cuidado com a tua boia. Se ela vir a travar, ele vai ficar ligado direto. Então, assim, avalie bem, né? Mas, de modo geral, ele funciona. Então, é isso. Eu acho que, assim, se você tem um sisteminha, um aquário aí, ele vai realmente evaporar a água doce. Lembra que a água marinha, ela não vai, o sal ele não evapora. E você vai ter que realmente ter esse sisteminha aqui para fazer a reposição. E é isso, então, pessoal, né? Tendo mais alguma dúvida, estamos à disposição. E lembra, não esquece de dar aquele joinha e faz isso aí para deixar o teu aquário marinho bem agitado. Valeu, pessoal. Dá um like.